Paz do Senhor, olha eu aqui. Sempre é bom a gente se encontrar através desse vídeo, trocando conhecimento. E hoje não é diferente. Hoje eu trouxe um assunto. Vamos aprender acerca de uma palavra que eu posso dizer, olha, o mundo inteiro fala essa palavra, mas muitas vezes não compreende o real significado dessa palavra. Qual é a palavra? Amém. Por que dizemos amém? O que significa essa palavra? Vamos aprender? Antes, você já sabe. Se inscreva aí, ó. Inscrever-se no meu canal, vai estar ajudando a crescer o meu canal. Clica em todas as notificações. Vai lá, ativar todas as notificações e dê o seu like. Vamos aprender? Por que dizemos amém? Por que eu falo amém? Primeira coisa, nós temos que entender o que significa essa palavra amém. Essa palavra amém é um termo hebraico. Amém. Depois eu vou escrever aqui na tela do vídeo, quando eu for editar, para você entender. Amém, essa expressão hebraica, quando ela sofre a transliteração para um outro idioma, tá? No grego, por exemplo, que a gente vê no Novo Testamento, para o nosso português. Aí o que é transliterar? O que é uma transliteração? É quando a gente pega os caracteres de um idioma e a gente transporta para o outro idioma. E muitas vezes vai acontecer de um caractere de um idioma não existir no outro idioma. Então você vê que essa transliteração, ela pode sofrer algumas pequenas diferenças, não no seu significado, tá? Mas na sua escrita. Então vamos entender. Então esse termo hebraico, amém, ele sofre essa transliteração, mas a pergunta é, qual é o significado dessa palavra amém no hebraico? Eu coloquei aqui, porque tem várias explicações aqui, eu não posso me atropelar. A primeira que eu coloquei significa crer, amém, crer, no original do hebraico. Então, quando você quer estudar realmente na raiz do hebraico, essa expressão amém no hebraico, eu tô falando parece português, mas é no hebraico, tá? Você nada mais do que você vai estar falando, não é nada além do que uma palavra que significa crer. E outra expressão, digno de fé. Então, essa expressão no hebraico é crer, digno de fé. Vamos caminhar, tá? Então, eu vou ler um texto aqui no primeiro livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas, melhor dizendo, capítulo 16, versículo 36. Eu já deixei aberto aqui, vou pegar a minha lupa. 16, versículo 36 diz assim: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. E todo o povo disse amém, e louvou ao Senhor. Então, esse texto que eu estou lendo, você observa que ele está no hebraico, no Antigo Testamento, na sua escrita original. E aí você observa que esse amém dado aqui está representando o quê? Um eu creio, né? As palavras que estão sendo ditas, elas são dignas de fé. Ou seja, palavras dignas de se crer. Essa expressão crer digno de fé, que eu li agora no primeiro livro de Crônicas, a gente vai entender que quando a pessoa diz a palavra amém, na verdade ela está dando o quê? Uma garantia, tá? Está crendo que o que foi apresentado, é que eu não quero colocar as carroças na frente do burro, né? Mas na verdade é assegurar algo e dar garantia a algo, que a gente vai ver logo em seguida, tá? Porque se o amém, lá no original,
é o crer, é o digno de fé, então você começa a observar que amém não é só assim seja. A gente, quando for estudar a palavra, a gente tem que estudar de uma forma completa, tá? Vamos, primeira carta aos Coríntios, 14:16. Primeira carta aos Coríntios, 14, versículo 16. De outra maneira, essa tradução que eu estou lendo aqui, ela é mais complicadinha, revista e corrigida, mas existe outras traduções que traz uma interpretação assim mais fácil, né? Mas vamos lá. Paulo está dizendo assim: de outra maneira, se tu bem disseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. O que na verdade Paulo está dizendo, está falando assim, ó, se você ficar orando ou louvando no Espírito e não ter nenhuma palavra, como aquele que não tem conhecimento da verdade ainda, poderá dizer amém sobre o que você está falando, visto que não sabe o que dizes. Então ele está dizendo, como eu vou dizer amém para algo que eu não estou entendendo o que ele está falando? Como eu vou dizer amém para uma língua que eu não estou interpretando? Como eu vou dizer amém para algo que não chega até a mim como um conhecimento do que realmente ele está falando? Aí você começa a observar como o amém é algo muito sério. Então Paulo está dizendo, se você está adorando, se você está louvando, tem que ter palavras dignas de entendimento, para que alguém possa dizer amém. Vamos continuar? Segunda carta aos Coríntios 1:20. Porque todas quantas promessas há de Deus, Paulo está falando acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele. Nele quem? Jesus, que os textos anteriores ele está falando. São nele, sim. E por ele, ou seja, por causa dele, amém, para a glória de Deus por nós. Gente, isso aqui é muito fantástico, isso é glorioso demais. Paulo está dizendo, todas as promessas que há de Deus, da parte de Deus, são por Jesus o sim. E por Jesus, por causa dele, existe o amém. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu dou o amém por causa da credibilidade que há no nome de Jesus. Por causa da confiança que há no nome de Jesus. Por causa do endosso que há na palavra. É uma palavra endossada com garantia, que está sendo dada, revelada para mim, então eu dou amém. Você observa como o negócio é muito sério, mais sério do que a gente pensa. Então todas as promessas que há em Deus, eu digo amém, por quê? Porque por causa de Jesus, para a glória de Deus, eu posso dar amém. Se não é por causa de Jesus e não é vinda de Deus, não tem amém. Vamos continuar? Outra coisa que eu quero falar. Quando a gente fala o amém, a gente está assegurando de que o que foi falado é de fonte segura. Tá dando para entender? É algo seguro. Tem garantia. Vamos lá. Salmo 41, versículo 13. Salmo 41. Perdão, versículo não. É verso. Salmo 41, verso 13, ó. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Você observa mais uma vez o amém no hebraico, no Antigo Testamento. Salmo 72, o verso 19. Vamos lá. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Mais uma vez, sendo o quê? Endossado, sendo assegurada as palavras
estão sendo asseguradas, dando como fonte segura. Salmo 89, está tudo aqui pertinho, o verso 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmo 106, o último salmo, verso 48. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Então, olha, você observa essas expressões, e quando a gente chega no Novo Testamento, olha que coisa interessante. Mateus 5, você vai observar que Jesus, ele usa essa expressão também. Aí você fala, como, Marlene? Capítulo 5 de Mateus, versículo 18. Porque em verdade vos digo. Vamos lá. Quando Jesus ele fala, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Na verdade, esse em verdade é o amém, tá? Lembra que muitas situações Jesus fala em verdade vos digo. O que ele está falando? Esse em verdade é o amém que Jesus está apresentando como fonte segura. Amém? Amém. Ele está dando o quê? Uma autenticidade ao que ele vai falar. E aqui vai dizer, porque em verdade. Aí você diz, por que Jesus falava porque em verdade? Porque na verdade Jesus está dando o amém antes dele mencionar o que ele queria falar como verdade. Quer ver outra expressão? Lucas 4. Lucas 4, 24. Que também Jesus vai usar essa expressão. Em verdade vos digo. Está dando para entender por que Jesus usava essa expressão em verdade? Aqui ele está usando em verdade, mas outras expressões, em verdade, ele está usando o amém como assegurando as suas palavras. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a outra expressão, são várias, mas eu não vou ler, tá, queridos? É só mesmo um vídeo curto, João 6, o versículo 47, que diz assim, agora sim é o que eu estava falando, primeiro ele usa em verdade, agora, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Lembra que eu li lá no Salmo, que eles falavam amém e amém, duas verdades? É como se eles estivessem falando, eu creio. É de confiança. Jesus está dizendo, na verdade, ele mesmo está dizendo amém para o que ele mesmo vai falar. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então Jesus, por isso que a gente leu na carta aos Coríntios, ele é o amém. Ele é o amém. Por que eu dou amém? É o que nós lemos lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, segunda carta aos Coríntios 1, versículo 20. Por que eu dou amém? Por causa de Jesus. Só por ele. Porque todas as promessas de Deus, nele, existe o sim por causa dele. Então, o amém é por causa de Jesus Cristo. Vamos continuar? Então, eu já sei que o amém é um termo hebraico, tá? E nessa transliteração ele tem essa modificação, na modificação dos caracteres para outros idiomas, como nós lemos aqui, e a gente vê que ele passa a ser entendido como crer, digno de fé. É uma garantia, está endossando, está dando o quê? Um seguro para aquelas palavras. Aí eu pergunto, então, quando eu digo amém, o que está acontecendo, né, comigo? Eu coloquei aqui alguns pontos. Primeira coisa, o amém, ele nunca, tá? É uma expressão interrogativa. Nunca. Amém? Não. O amém, ele é uma expressão, um ato exclamativo, afirmativo. Você não fala amém? Não.
amém. Quando você dá o amém, você está afirmando, assegurando que aquelas palavras são dignas de confiança e verdadeiras, tá? Por isso que Paulo falou naquela expressão que se você adora em espírito, como um indouto, uma pessoa que não tem conhecimento, vai poder falar amém se ele não entende o que você está falando, ok? Então, eu já sei que é um ato de afirmação, né, de exclamação e não de interrogação. Quando eu digo amém, eu estou confiando na bondade de Deus, no nome de Jesus, na sua fidelidade. E outra coisa, quem diz amém está expressando esperança. Mas esperança em quem? No nome de Jesus. Tá dando então para entender que não se fala amém por qualquer coisa? Ah, comprei um sapato, amém. Comi pra caramba, amém. Não, queridos, o amém é algo muito profundo. Para eu sair tacando amém aí, ó, de tudo quanto é lado. Então, quando eu digo amém, eu estou demonstrando o quê? Que eu creio na fidelidade de Deus. Que aquele que autenticou a palavra é digno de confiança. E outra coisa, quando eu oro e falo amém, eu estou o quê? Crendo nas palavras que eu acabei de orar. E quando você também dá amém para outras palavras de outras pessoas que acabaram de orar, você está dando o quê? Uma afirmação de veracidade, de verdade no que aquela pessoa acabou de falar. Então, por que dizemos amém, né? Que é a pergunta inicial. Nós dizemos amém por quê? Porque é uma palavra não mágica, tá? Como as pessoas falam, não é palavrinha mágica. É uma palavra de um ato de confiança na bondade, na fidelidade de Deus, né? E da credibilidade que há no nome de Jesus Cristo. Então, cuidado com essas... toda hora, né? Com essa abundância de amém. Muito cuidado, porque o amém é para ser dito com forma racional, de forma coerente, porque o próprio Jesus, ele é o amém. Então, quando a gente fala amém, a gente está falando acerca do próprio nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Que assunto maravilhoso, né? Então, amados, se inscreva no meu canal, ative as notificações, dê o seu like e você compartilha esse vídeo. Repassa para outras pessoas, tá bom? Nós nos encontramos no próximo vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Eu estou confirmando o nosso encontro no próximo vídeo. Paz do Senhor!